Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos gravando mais uma aula para a matéria de ética pastoral, ok? Então estamos caminhando para a última aula nessa matéria. E quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado, que têm nos apoiado aí nesse importante trabalho. Já estamos aí em 2.762 inscritos. 2.762 inscritos. Peço aí para que você se inscreva no canal, compartilhe, dê um like nesse vídeo para que o YouTube possa então estar promovendo, né? Possa estar então disponibilizando para mais pessoas, tá certo? Promovendo o canal, e assim a gente possa estar comunicando a cada vez mais irmãos e irmãs acerca desse conhecimento importante da palavra de Deus, de temas da teologia. Então vamos falar hoje acerca desse importante tema. Na lição passada, na aula passada, nós já havíamos nos estendido bastante aí no tempo, então eu optei por reservar esse tema para este momento, né, para que nós pudéssemos falar tranquilamente em relação a ele. Não estar falando com pouco tempo e assim tendo que deixar algumas abordagens, né, para trás. Então a gente reservou para estarmos abordando nesta aula, relacionado agora à política, então a ética pastoral, né, ou ética ministerial, e o relacionamento com o importante tema da política. Eu vou dar início à nossa matéria trazendo aqui a leitura, tá certo, do primeiro tópico aqui relacionado, o pastor e o entendimento político. O pastor e o entendimento político. E depois eu quero trazer importantes contribuições, principalmente esta aqui, a idolatria do Estado de Franklin Ferreira. A idolatria do Estado. Vamos fazer duas leituras aqui nesse material e também estaremos disponibilizando algumas definições aqui desta, como que uma enciclopédia, né, acerca de política. Então tem vários temas: filosofia, ciência, religião, tem também sobre política. Vamos estar trazendo então algo sobre Thomas Hobbes, né, alguns pressupostos que foram construídos filosoficamente, justificando a autoridade do Estado. Tá? Então ele elabora aí alguns pensamentos bem interessantes que foram utilizados muitas das vezes por grandes filósofos, aqueles que teorizaram acerca da construção do Estado. Vamos falar também por alto acerca do sistema político adotado aqui no Brasil, tá? O sistema político nacional, e passar adiante com outros conselhos que são dados aqui pelo teólogo na nossa matéria de ética pastoral, na abordagem do pastor e o entendimento político. Então, partindo aqui da revista, nós temos as primeiras definições. A palavra política vem do grego politikos, adjetivo usado para designar a tudo quanto diz respeito à cidade, ou à polis. Tá? Então, a cidade grega, conceito grego de cidade, a polis. Essa palavra está relacionada com as atividades e o modo de vida urbano, sujeito a governo e a qualquer forma de autoridade que rege e disciplina as pessoas que vivem ali. Mas foi a partir de Aristóteles, então um grande estudioso, né, sequência de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, Aristóteles havia sido aluno de Platão e ele depois será o orientador de Alexandre o Grande, tá? Alexandre Magno. Mas foi a partir de Aristóteles que a palavra política ganhou popularidade, quando ele publicou o primeiro tratado sobre um conjunto de instituições que governa o Estado, sobre várias formas de governo. Mas com o passar do tempo, na palavra política foram incorporando outros elementos que abrangem tanto o exercício do governo como a aceitação ou a rejeição dos governados, nas mais variadas formas. É daí que surgiu a filosofia e a ciência política, fazendo com que a política se tornasse objeto tanto da ciência como da arte. Tecnicamente falando, a política pode ser considerada como ciência e arte de governar. Ciência porque ela é normativa e está envolvida com questões pertinentes a leis, como por exemplo direitos, deveres, normas, regras, ética, etc. Arte porque é bastante flexível, você tem
as diferentes pessoas, né, que chegando ao poder numa representação democrática, por exemplo. Então temos diversas formas de governo. Aí temos a monarquia, que transmite aí por meio da sucessão dinástica, né, para os seus filhos, ou tiranos que se apoderam do poder, seja militarmente ou seja economicamente. E existe também as formas democráticas de governo, com diferentes representações. A presidencialista, por exemplo, a parlamentarista. Então temos aí, com essa pessoa que chega ao poder, ela vai então tentar realizar aquilo com que se comprometeu, tá certo, durante o pleito, para então ser eleita. Então ela discursa, expõe seus projetos, suas ideias, trazendo atenção para si, ganhando o voto, o povo então entregando-lhe esta autoridade, essa oportunidade para estar à frente, né, do poder, e ele vai agora elaborar a sua própria forma, né, vai constituir sua própria forma de governo. Então você tem aí o governo, e interessante fazer depois uma distinção também entre governo e Estado. Então o povo elege um seu representante, no caso aqui, né, um presidente da República, tá certo? Então temos um sistema presidencialista, né? Então temos aí o representante do Poder Executivo, o presidente da República, tá ok? Que irá exercer então os seus planos de governo. Então ele é o governo eleito democraticamente, e ele vai agora presidir e gerir, junto com outras casas de poder, o Estado. Então o Estado é maior do que o governo, tá ok? O Estado ele está comprometido com algumas agendas, algumas pautas que não podem ser ignoradas, não podem ser totalmente esquecidas, alteradas, riscadas, tá ok? Então pode-se adotar certas políticas. Então uma variação, tal governo valorizou mais a educação, o outro governo valorizou mais a segurança, o outro construções, né, construção civil. Então eles vão dar mais ênfase a determinados aspectos da sociedade de acordo com as suas pautas, né, o compromisso que assumiu, e com todo o trâmite político, né, que vai se estabelecer ali entre a força, né, a influência que ele exerce e as influências exercidas também por outras casas de poder. Então aí você vai ter diferentes formas de governo. Assim você tem como que uma arte mesmo. Então ele tem a sua própria característica. Os diferentes presidentes que chegaram ao poder têm sua própria marca, sua própria característica. Agora tem um aspecto que é arte e tem um aspecto que é ciência. E no aspecto que é ciência existem normas, e quem controla isso é a Constituição. A Constituição é a Carta Magna, que vai limitar inclusive a ação dos representantes dessas casas de poder, que não podem agir fora da Constituição. Não pode ser anticonstitucionais, tá? Então eles vão sofrer certos limites. Inclusive, dependendo das posturas, das atitudes que tomarem, podem ser então tirados do poder, sofrem um processo de impedimento, de impeachment, ok? Então, devido a esta limitação estabelecida pela Carta Magna à Constituição. Então você tem essas diferentes situações aí que fazem parte, né, de todo o trâmite político, tá ok? Então você tem ciência porque existe limitações, existe regramento, tá certo? Existe normas, né, que estão limitando essa ação, que estão cobrando inclusive alguma ação. Então obrigações de fazer certas liberdades, certos limites. Mas é arte também, porque existe a própria marca, forma, né, o próprio estilo de governo, dando mais ênfase a um aspecto ao outro, resolvendo questões de diferentes maneiras, mas fazendo uso de seu poder dentro de certas limitações. Então por isso que ele coloca ciência e arte. A arte, porque ela é bastante flexível, como estava falando, né, nas suas diversas funções, como por exemplo escolhas, prioridades, negociações, acordos, né, e como tudo isso vai ser efetivado, realizado, né, como tudo isso vai ser realizado. Uns estabelecem mais acordos, outros tentam uma linha mais autoritária, então você tem diferentes maneiras como vai lidar com esses trâmites. É nessa última definição que praticamente os melhores dicionários definem a palavra política. Aí vai a importância da política, o criador da política, tudo isso a gente vai discutir. Antes disso, eu quero trazer algumas outras contribuições. A gente já vai ver aqui o Franklin, tá? Franklin
Ferreira, Franklin Ferreira, é um trava-língua, tá? Mas antes, vamos dar uma olhada na Sagrada Escritura, textos referenciais da Sagrada Escritura sobre governo, tá certo? Sobre governo, sobre justiça, sem contar outros que vamos ver ao longo, né, das definições, né, desses tópicos, e os textos neotestamentários, onde Paulo recomenda obedecer às autoridades, que não é de balde que trazem a espada. Pedro também requer isso dos fiéis, o respeito às autoridades, a oração pelas autoridades, mesmo aquelas que são infiéis. Aí existe, claro, uma situação de um equilíbrio entre orar pela autoridade para que ele possa de forma consciente praticar um governo justo, praticar um governo honesto, que seja benefício não só para os crentes, mas para todo o conjunto da sociedade. E aí demanda um pouco de amadurecimento político, porque muitas das vezes alguns pensam que você pode fazer do governo uma espécie de instrumento para a realização de suas próprias pautas. E isso é uma infantilidade, isso é uma ingenuidade, tá ok? Então é necessário haver a consciência, a partir dessas definições que foram trazidas aqui, da polis. Então a polis, a cidade, incorpora cidadãos com diferentes demandas, diferentes crenças, tá certo? Diferentes bandeiras políticas, mas todos integrantes da polis. Todos são cidadãos de direito, que têm que cumprir com seus deveres, tá certo? E também têm que exercer os seus direitos, independentemente se forem concordantes ou não. Muitas das vezes adotam outra forma de vida, outra forma de política, de filosofia, de religião, mas são todos cidadãos da polis, e a política diz respeito a todos eles. Então, independentemente de que ala dessa sociedade emerge essa liderança, ele tem um compromisso não somente com a sua parcela, não somente com a sua facção, mas ele tem compromisso com todos os integrantes da polis. Ele representa-os, tá certo? Ele recebe o voto deles para ser o representante do bem comum, administrar, gerir a máquina pública, ok? O Estado, aí aquela definição de governo e Estado, né? O Estado é maior do que o governo, ele vai exercer um governo, então ele tem, claro, a sua forma, seu estilo, suas pautas, com que ele se comprometeu ao longo do pleito, né? Ao longo das disputas, para ele chegar ao poder. Mas além disso, além dessas pautas com que se comprometeu, tem também a máquina pública, que é para benefício de todos os cidadãos integrantes da polis. Então ele precisa governar para todos, precisa governar talvez não de acordo com o que todos gostariam. Então existe certa parcela perdedora que gostaria de uma outra forma de governo, um outro estilo de governo. Então subiu ao poder alguém que adota ou pertence a certas ideologias que ele não adota, ele não abraça, ele não compactua, mas ele necessariamente, por ser um cidadão, por estar dentro da polis, né, ser um participante, ser um cumpridor de seus deveres e ter também assegurado seus direitos, ele deve ter assistência dentro daquilo que lhe cabe. Então, a educação, segurança, alimentação, transporte, moradia, higiene, né, toda a manutenção do Estado. Então, tudo isso beneficiando a coletividade, beneficiando a todos de modo geral. Agora, dentre coisas mais específicas, por exemplo, certas políticas que serão adotadas, valorizando certos aspectos, valorizando certas pautas, né, com que se comprometeu, este que subiu agora ao governo e que foi eleito pelo voto da maioria democraticamente. Então vai desagradar certas parcelas, mas ele terá então que atender pelo menos o mínimo necessário para que possa ser respeitado como uma autoridade justa, como alguém que de fato governa para todos, que vai entregar aquilo que é direito de todos, aqueles que estão integrantes desse Estado. Então você tem essa situação que demanda um amadurecimento, demanda uma visão global, tá certo? Uma visão geral, para que se entenda que, mesmo que religiosamente, tá certo? Mesmo que ideologicamente você se aparte de alguns grupos,
Mas mesmo assim, quando você pretende exercer um cargo político, você precisa entender que você tem obrigação agora com todos aqueles demais. Do jeito que você paga impostos, eles também pagam. Eles também sustentam, tá certo, a máquina pública, eles também participam disso. Então, eles também são alcançados, né? Eles também têm o direito, tá certo? Eles também têm o direito de serem assistidos nas suas demandas conforme aquilo que for justo. É isso que precisa ser compreendido, que não pode se instrumentalizar o Estado. Então, muitas das vezes, esse é um grande risco, a instrumentalização. Alguém que chega ao poder, que agora utiliza-se de todos os seus privilégios, de todas as suas agências, né, que estão ligadas, todos os seus posições e situações de privilégio, para beneficiar certa parcela em detrimento da coletividade. Então você tem uma instrumentalização do Estado. Alguém está se valendo da coisa comum, da coisa pública, da res pública, né? A república, conforme a definição do termo, a coisa pública, aquilo que é público, o erário, que é os valores que são depositados nessa gestão, nessa administração pública, instrumentaliza isso para benefício de certa parcela, para favorecê-la em detrimento de todas as demais. Então, quando você tem aí a instrumentalização do Estado, isso aconteceu e acontece e continuará acontecendo, infelizmente, porque é decorrente, inclusive, da pecaminosidade humana. Então, o homem sedento, ávido de poder, ávido, né, de dominação, ele sempre está intentando isso. Agora é necessário então alguns remédios. Então, tratando de cristianismo, você tem um apelo, tá certo? Um apelo forte, um apelo eficaz à justiça de Deus, o apelo eficaz ao compromisso com o regramento divino da Sagrada Escritura. Então, o cristão ele tem que olhar para isso como seu ponto referencial, é o seu paradigma. A justiça divina que olha para todos os demais. Veja que Deus manda a chuva, não é só no campo dos bons, não é só no campo dos justos, só no campo dos injustos também. Deus beneficia tanto a uns quanto a outros. Todos têm a respiração, porque Deus lhes dá vida, mesmo aquele que blasfema de Deus. Deus, mesmo assim, é misericordioso e o beneficia. Mesmo assim, sabendo que posteriormente haverá juízo sobre ele, se não se arrepender de seus pecados e não aceitar Cristo como Salvador. Mas durante todo o período de sua vida, mesmo até o final de sua vida, mesmo morrendo, blasfemando de Deus, Deus o beneficiou durante todo esse período, lhe dando oportunidade, lhe dando chances, tá certo? Lhe beneficiando até com bens para que ele viesse então a observar tudo isso e atentar para a glória e para a misericórdia de Deus. Mesmo assim não fazendo, mas Deus cumpriu com a sua justiça. Deus não se tornou injusto por causa da injustiça sofrida. Deus sofre injustiça, mas permanece sendo justo. Então Deus tem um compromisso com a sua palavra, Deus tem um compromisso com a sua natureza santa, justa, misericordiosa, longânima, benigna, tá ok? Então eis o nosso paradigma. Nosso paradigma é o Senhor Jesus. É o Pai, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, é a Trindade Divina, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso referencial de justiça. Então, olhando para a palavra de Deus, nós temos aí o homem e a mulher de Deus que subirem ao poder, ter um compromisso sério, como Cristo chamou a atenção dos discípulos, vossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, porque vocês têm uma outra motivação, mesmo que eles fazem isso para ser louvado pelos homens, palavras minhas, né? Mesmo que eles façam isso para ser ovacionado pelos homens, aqueles que servem a Deus fazem isso com um compromisso íntimo, um compromisso particular com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o comprometimento que nós temos em ser justos, em ser benignos, em ser misericordiosos, em agirmos corretamente e, chegando ao poder, administrar a coisa pública em benefício de todos, não para atender todas as pautas. É onde entra a diferença. Um quer que aprove ideologia de gênero, outro quer que aprove o aborto, outro quer que aprove, mas qual é a justificativa para isso? Aí vai haver debates. Então, se for vencido no debate e for apresentado que isso é uma grande vantagem para todos, para a coletividade, isso
acaba por ser aprovado. Mas se num debate de forma racional, de forma respeitosa, expondo todas as ideias, demonstra-se que isso é apenas a pauta de certo grupo em particular e que não é um benefício para a coletividade, de quem é o benefício de se realizarem abortos? Daqueles que querem se ver livres do compromisso de cuidar de um ser, de gerar, de cuidar de uma vida, mesmo tendo todos os métodos contraceptivos disponíveis na atualidade. Eles querem ter também o direito de assassinar vidas de nascituras, de pessoas que estão ainda dentro do ventre. Então eles estão brigando por uma pauta injusta. Ou a questão da ideologia de gênero, que acaba distorcendo essa questão que a própria ciência demonstra a divisão, tá certo? Demonstra claramente a realidade de ambos sexos, tá certo? Sexo masculino e feminino, para que possa haver a geração de uma nova vida. E aí todas as demais demandas que são colocadas a partir disso são como que formas diferentes de se encarar a maneira de se viver a sua sexualidade. Então, quer viver a sua sexualidade dessa maneira ou da outra maneira, é uma liberdade particular. Então isso aí é no campo privado. Então, dentro da vida privada, a pessoa não atentando contra o próximo, não atentando contra a coletividade, é problema dela, é a vida privada dela. Independentemente de questões de juízo, de valor, de religião, e aí já entra outra questão. A Bíblia Sagrada condena? Sim, condena. Vai dizer que ela não condena para agradar? Não, ela continua condenando do mesmo jeito. Agora, a condenação na Bíblia Sagrada não pode resultar em violência aberta. Por quê? Porque nós não temos autoridade para julgar as pessoas. Quem julga é Deus. Então o que nós fazemos é apontar de forma bastante clara, de forma bastante honesta, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, condena tais práticas. E a pessoa agora tem a liberdade de se conscientizar disso, se arrepender desses atos, tá certo? E viver conforme a diretriz da Sagrada Escritura, ou seguir na sua prática de vida. Agora, nós não temos nem o direito de agredir ou de impedir, tá certo? Ou de proibir, mas também temos a liberdade de afirmar. A Bíblia Sagrada condena tais atos. Então, é uma questão que está dentro de um interesse privado e que alguém quer fazer disso uma pauta pública e instrumentalizar o Estado para impor sobre a coletividade. E aí, no debate, isso é vencido, isso cai por terra. Então, a questão de administrar com justiça a máquina pública para a coletividade não é a questão de atender a determinadas demandas e pautas privadas, particulares de certos grupos, mas sim atendê-las naquilo que é justo, naquilo que é necessário, tá certo? Naquilo que é um direito para todos, uma necessidade para todos: educação, segurança, alimentação, transporte, saúde, tá certo? Então, medidas sanitárias são bem para todos. Agora, demandas particulares, aí vamos ver o regramento jurídico em relação àquilo que é vedado. Então, o cidadão, existem algumas atitudes que lhe são vedadas, você não pode praticar. Por exemplo, relacionamento entre adultos e crianças, vedado juridicamente, é a chamada pedofilia. Então você tem situações em que certos comportamentos são vedados, então a sociedade proíbe. Em outras sociedades, inclusive você pode levantar alguns exemplos aqui, que continuam inclusive em vigor, onde isso não é vedado, só que são outras sociedades, são outros regimentos, são outras leis. Aqui na nossa sociedade isso é vedado. Então existem limites impostos para tipos de relacionamento. A tentativa de um relacionamento de um adulto para com um menor de idade é qualificado como pedofilia e é crime. Então foi criminalizado, tá certo, por uma lei que está positivada, que aponta que aquilo é crime e aponta a punição. Então temos aí situações em que o código de leis que rege sobre todos nós, sobre toda a sociedade, veda determinadas atitudes. Como também o Estado só pode agir dentro daquilo que o código de leis autoriza. Então, para o cidadão, nós temos a situação de ter algumas atitudes vedadas. Aquilo que a lei não proíbe é problema dele, é problema do particular. Então, ele faz isso dentro do seu ambiente privado, não causando prejuízo a outrem, e é problema dele. A forma como ele vive, tá certo? Por mais excêntrica que for, é um problema dele. A questão de sanção da religião, aí já é outra questão. A religião também tem o seu direito de afirmar biblicamente, sem incentivar a violência, sem incentivar nenhum tipo de retaliação física, porque
o único que julga é Deus. No juízo final, Deus vai dar a cada um a sua parte, tá certo? Então temos que colocar essas coisas, tem que colocar essas situações, porque são um tanto complexas, mas tem que ser abordadas para que nós estejamos cada vez mais seguros em relação a isso, tá certo? E nós olhemos para o Estado de uma forma muito consciente, de uma forma muito muito amadurecida, para que nós tenhamos essa noção de impedir a instrumentalização do Estado por determinados grupos para atender suas próprias pautas, impondo-a sobre a coletividade. Nós temos aí alguns grupos loucos para fazer isso, tá certo? Proibir certas tradições que foram construídos, que são atribuídos à tradição judaico-cristã e que alguns grupos querem se levantar veementemente contra, para proibi-los, para extirpá-los. E aí olhamos para a estrutura dessa sociedade e vemos que a tradição judaico-cristã foi o que possibilitou a existência desse Estado. O Estado democrático de direito, o respeito ao próximo, tá certo? O respeito, né, à vida humana, então direitos individuais, direito privado, então propriedade privada, tudo isso emana dessa construção histórico-cultural, religiosa, tá certo? E aí alguns grupos se levantam para atacar contra isso, é necessário se opor. É necessário se antepor a esses levantes, tá certo? A essa tentativa de exclusão, essa tentativa de silenciamento. Então é necessário o cristão estar muito ciente dos ataques que são levantados contra a sua fé, contra a sua posição política, e estar ciente também da responsabilidade de fazer a apologética, tá certo? Da Sagrada Escritura, a apologética da ética cristã, tá certo? Da tradição judaico-cristã, fazer apologética disso, mas também, chegando ao poder, estar ciente de que ele não pode instrumentalizar aquilo que ele muitas das vezes acusa em certos grupos, não pode ser ele mesmo o realizador de tais atos. Então, estamos lutando para que o Estado não seja instrumentalizado por certos grupos comunistas, que são contra a propriedade privada, a religião, a família, que atacam, né, essas instituições seculares, milenares. Então estamos lutando para que isso não ocorra. Aí o que faz? Ele chega ao poder, ele vai lá e instrumentaliza o Estado para seus interesses privados. Então veja a hipocrisia nisso, né? Então ele tem que tomar muito cuidado para isso, para que ele tenha essa noção de que chegando ele ao poder, agora será sua responsabilidade governar para todos. Como eu já falei aqui, não para atender a pautas privadas de certos grupos, em todas as minuciosidades de seus interesses, né? Mas para atender aquilo que for justo diante de um debate, uma vez que ele está administrando a coisa pública. Então a questão é exposta, debatida, todos os contras e prós são levantados, e uma vez que se defina aquilo ser um bem para a coletividade, então o Estado vai proporcionar que isso seja acessível a todos. Uma vez que for definido que aquilo não é um bem, aquilo é um mal, então aquilo será ou proibido, vedado totalmente, ou será limitado apenas à esfera da vida privada. Então, isso aqui não é um bem para todos, não pode ser imposto para todos. É necessário se zelar pela liberdade de expressão, liberdade de escolha. Então, não pode ser imposto a todos, mas pode ser praticado dentro de um ambiente privado. Problema do cidadão, desde que não afete a outros. Aí é outra questão. Então, você fornece, assim, uma segurança jurídica, segurança estatal, segurança de governo, para o cidadão poder então viver sem ter direitos cerceados, sem ter sua voz silenciada, né, sem ter seus direitos cassados. Você tem aí um Estado forte, um Estado estável. Não estou falando de Estado dominador, paternalista, estou falando de Estado com estabilidade, onde o cidadão pode pleitear por direitos, pode se expressar, tá certo? Pode debater algumas questões, e se for vencido no debate, isso não resultar em perseguição política, né, em detenção, em alguma coisa assim. Então estamos falando de estabilidade, e essa estabilidade ela emana dessa consciência de justiça. Essa consciência de justiça é algo que está presente na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura fornece, favorece, né, incentiva, ordena então essa prática da justiça, essa prática de que se seja tem uma ação justa em comprometimento com o Deus que é justo, não necessariamente esperando em reciprocidade. As pessoas não foram justas comigo, então em retaliação eu vou dominar o Estado e vou caçá-las. Você não tem o apoio de Deus para fazer isso. Se em algum momento
algum cristão se enveredou por esse caminho não foi com apoio da Sagrada Escritura, e sim foi se afastando dela, porque muitos que se dizem cristãos, na verdade não tem nenhum compromisso com a Sagrada Escritura, e acabam embarcando por esse tipo de prática, né, tirânica. Então, tem que se tomar muito cuidado. Quando o cidadão está consciente de todas essas questões, ele vota com mais consciência, ele observa